Uma pessoa que é tola, obviamente, sofre a vida inteira, comete muitos erros, muitos deslizes. O inteligente se vira, no geral se dá bem, mas o perspicaz ganha muito. O que os outros nem percebem, ele já percebeu. Ele alcança conquistas muito maiores, tanto no aspecto financeiro, quanto social, conjugal, na educação dos filhos. Em todos os sentidos, ele sai ganhando mais. Mas, ao contrário da forma simples como a gente costuma enxergar isso, se nos perguntassem, defina uma pessoa tola, defina uma pessoa inteligente e defina uma pessoa perspicaz, a maioria das pessoas responderia, veja o QI da pessoa, pela inteligência dela, pela pontuação de QI, dá para saber se ela é tola, inteligente ou perspicaz. Mas o rei Salomão, com toda a sua sabedoria, afirma que não é assim. As definições que ele dá são completamente diferentes. E ele ensina que qualquer pessoa tem a possibilidade de alcançar os níveis mais elevados, tanto de sabedoria quanto de perspicácia, e também como se resguardar de cair na categoria dos tolos. Vamos ler as palavras de Salomão. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que ouve conselhos é sábio. Esse é o primeiro versículo, já vamos explicar. O segundo versículo, o tolo revela sua ira no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Arum, prudente, vem da palavra arumá, astúcia. Significa alguém esperto, sagaz, como está escrito. E a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, ou seja, perspicaz, não necessariamente no sentido negativo de astucioso, como se diz no hebraico moderno, mas sim alguém que tem profundidade. Ele pensa, percebe coisas que os outros não percebem. Salomão está dizendo, o caminho do tolo é reto aos seus olhos. Ou seja, você vê aquela pessoa que está tão segura de si, acha que sabe tudo, ninguém precisa lhe ensinar nada, eu sei qual é o caminho certo. O que eu faço é o mais correto, mais preciso. Salomão chama essa pessoa de tola. A pessoa tola sempre vê seu próprio caminho como certo. Não importa o que ela faz, ela sempre acha que tem razão, mas há caminhos que realmente são retos e levam a um bom destino. Outros são tortuosos e levam para lugares ruins. E tem ainda caminhos que parecem certos, mas na verdade são o oposto. O que caracteriza o tolo, segundo Salomão, é justamente isso. Ele anda pelo caminho que dá na telha, baseado nos seus desejos, vontades, impulsos, sem nenhuma autocrítica. E mesmo que alguém tente adverti-lo, ele vai dizer que todos estão errados. Essa pessoa é tola. Para ela, o seu caminho está sempre certo, e o que ouve conselhos é sábio. Essa é a definição do sábio, que está num nível acima do tolo, e é o meio do caminho até o nível mais alto, o do perspicaz. Quem é esse sábio? É aquele que escuta conselhos, ou seja, alguém que reconhece suas falhas. Ele sabe que não é o mais inteligente, não sabe tudo, e mesmo que seja inteligente e perspicaz em termos de QI, às vezes as características de caráter que a pessoa adotou são negativas. Pode ser que ela tenha nascido com elas ou aprendido com outros. E isso leva a erros. Também existe o fator das motivações pessoais. Quando a pessoa está envolvida emocionalmente, ela nem percebe que está errando. Por exemplo, nos negócios. Às vezes tem alguém com quem ele poderia lucrar muito numa negociação, mas aquela pessoa, uma vez, disse algo que o magoou. Então, decide não fazer negócios com ela. Vai para outro. Mas ali vai lucrar menos, até perder dinheiro. Só porque aquela pessoa o ofendeu, falou alguma coisa. São as motivações pessoais que interferem. E o mesmo vale no casamento, na paz conjugal. Quando alguém está emocionalmente envolvido, ele pode ter certeza de que está certo no que faz, nos acessos de raiva, na forma como trata o outro, porque ele está contaminado pela emoção e nem percebe o quanto está errando. Mesmo quando sugerem alguma coisa, os pais dizem, faça um gesto de aproximação com sua esposa, ou vá até seu marido, sente e converse, cheguem a um entendimento, peçam desculpas, recebam orientação, um conselho. Ele não escuta ninguém. Está convencido de que está certo. Por isso, diz Salomão, a definição de um tolo, ou seja, alguém tolo de verdade, e a definição de um sábio não tem a ver com o QI da pessoa. Pode existir uma pessoa que é extremamente inteligente, mas no resultado prático, ela age como um tolo, porque seus desejos, suas inclinações, tomam o volante e passam a dirigir sua vida, tudo o que ela faz, tudo o que ela fala. E aí ela descobre que acabou descendo a um nível muito baixo. No próximo versículo, o rei Salomão diz, o tolo no mesmo dia torna conhecido o seu furor. Ou seja, no dia em que alguém o ofendeu, alguém o machucou,
Já naquele mesmo dia, todo mundo já sabe exatamente o que aconteceu. Porque pela fúria dele, pelos surtos dele, ele já começa a contar, gritar, se irritar, e então todo mundo já fica sabendo o que houve. Salomão chama essa pessoa de tolo. Agora, isso exige explicação. Por que ele não diz apenas que essa pessoa tem maus traços de caráter, que é alguém raivoso? O que isso tem a ver com tolice? Mas o rei Salomão está dizendo: saiba que uma pessoa que é colérica, que não sabe se controlar, quando ela se irrita, ela despeja tudo que tem. E segundo Salomão, essa pessoa é tola. Por quê? Vamos olhar o outro lado. E o que encobre a afronta é prudente. Ou seja, a pessoa que sabe esconder a vergonha que sofreu, o insulto que recebeu, essa pessoa é perspicaz. Aqui já é um nível mais elevado, porque ela sabe pensar um passo à frente. Mas à primeira vista, parecem dois assuntos diferentes. Um é ser tolo ou perspicaz. Isso parece estar ligado à sabedoria da pessoa. E aqui, Salomão está falando de caráter, de alguém que quando fica bravo, logo sai contando o que houve, grita, explode. Ele pode ser um gênio, então por que chamá-lo de tolo? E alguém que consegue conter aquilo que o humilhou, ou seja, que tem autocontrole, que sabe se dominar. À primeira vista, estamos falando de bons traços de caráter. Agora eu vou ficar quieto, e mais tarde à noite a gente senta e resolve isso de forma inteligente. Isso não significa que ele aceita ser humilhado ou pisado continuamente. Nossa Torá não exige que a pessoa seja explorada ou massacrada pelos outros. A Torá diz: quem vem te matar, levanta primeiro e o mata. A pessoa tem que se defender, mas isso não quer dizer que você tem que brigar por qualquer coisa. Você precisa saber reconhecer. Há momentos em que vale mais a pena segurar agora, e mais tarde, com calma e serenidade, resolver o conflito, explicar seu lado, tentar entender o que motivou o outro lado, dizer a ele o que está te incomodando e permitir que ele diga o que o incomoda também, e assim, chegar a um acordo. Mas aqui, o homem mais sábio que já existiu define: o tolo é aquele que não sabe se controlar quando está com raiva. O tolo no mesmo dia torna conhecido o seu furor. E a explicação é simples. Suponha que alguém tenha dito para ele: você é um trapaceiro, um mentiroso, um farsante. E ele na hora se irrita, explode, começa a gritar. Todos os amigos, todos ao redor, vêm ver o que está acontecendo. Um pergunta ao outro: o que houve que tá esse escândalo todo aí? O outro responde: ele disse para ele que ele é trapaceiro. Até então, só uma pessoa pensava isso. Mas agora, tem mais 10 que já desconfiam que talvez ele seja mesmo um trapaceiro. Se alguém falou isso, vai saber o que está por trás, o que será que aconteceu nos bastidores. Então o que ele causou a si mesmo, com sua fúria e seu nervosismo, ele pensa que está se defendendo, mas na prática, ele está se prejudicando. Ele está fazendo com que mais pessoas passem a vê-lo como alguém problemático, como alguém defeituoso. Ou então, o sujeito chega em casa depois do trabalho, está pegando fogo de raiva, foi muito ferido com o que disseram para ele e não sabe se segurar. E aí, ele diz para a esposa: você sabe o que aconteceu hoje no trabalho? O gerente falou que não dá para confiar em mim, que na opinião dele eu sou um idiota. E se dependesse dele, ele já teria me demitido hoje mesmo. E ele despeja toda a raiva em casa. Mas ele não percebe que ao dizer isso para a esposa, o gerente disse que não dá para confiar em mim. A esposa pensa no íntimo: na verdade, eu também tenho alguns casos assim, em que vi que não dá para confiar mesmo. E quando ele diz: ele disse que eu sou um idiota, ela pensa: na real, eu até valorizo a opinião do gerente. Se ele acha que meu marido é um idiota, talvez ele esteja certo. Se fosse por ele, já teria me mandado embora hoje. Ela pensa: talvez essa também seja uma boa ideia para mim. Talvez eu também devesse fazer o mesmo. O que ele ganhou com isso? Nem tudo você precisa despejar, só porque está com raiva. Por isso ele diz: e o que encobre a afronta é prudente. Aquele que sabe conter aquilo que o humilhou, o envergonhou. Ele é um perspicaz. Ele não é apenas uma pessoa com boas midot, com autocontrole, com domínio sobre si. Ele é perspicaz, porque ele pensa no próximo passo, nas consequências de cada coisa. Isso também vale para o casamento. A esposa falou palavras duras para o marido feriu a esposa. A pessoa precisa saber: agora é o momento de cobrir a vergonha. Eu coloco uma tampa sobre isso, mas agora não é a hora de reagir. Vai chegar o momento certo para conversar sobre isso com calma. Porque se eu reagir agora, vai acender aqui uma fogueira.
Também na educação dos filhos, há situações em que a criança faz algo que tira os pais completamente do sério. Eles nem entendem como o filho faz uma coisa dessas, e justamente pelo amor que os pais têm pelo filho, é que eles acabam se exaltando com ele, jogando tudo na cara dele. Há situações, assim dizia o Rav Steinman, de memória abençoada. Ele era um homem de muita perspicácia. O Rav Steinman faleceu com mais de 100 anos, e várias vezes eu perguntei questões a ele, quando ele já estava com mais de 90, e é inacreditável a lucidez, a profundidade, a percepção da alma humana que ele tinha. E ele sempre dizia, tanto para os pais quanto para os educadores: nem sempre você deve mostrar para a criança que você viu o que ela fez, porque se ela perceber que você viu, você vai se sentir obrigado a reagir. E há situações em que não é bom reagir na hora. É melhor ignorar. Finja que você não viu. Assim a criança não se sente humilhada, nem desvalorizada, nem sente que fez algo justificável. Mas você, por outro lado, percebeu muito bem o erro que ela cometeu, e agora, o que você faz? Você vai procurar o momento certo para falar sobre esse assunto. Pode ser numa refeição familiar, quando a família está reunida. Por exemplo, você percebeu que o filho pegou algo da carteira, você viu de longe, e sabe que se você confrontar ele agora, ele vai querer se enterrar de vergonha. Justo o pai entrou na cozinha e me viu mexendo na carteira dele. Então o que você faz? Age como se não tivesse visto, mas você não esquece. Ele agiu de forma errada e precisa ser educado, mas eu não vou humilhar nem rebaixar ele. Então, você fala, de forma geral, para todos, sobre a importância de cada pessoa ser cuidadosa com o dinheiro dos outros. Qual é a gravidade de pegar algo que não lhe pertence, sem permissão? Pode ser que o filho entenda a indireta, pode ser que fique na dúvida, e mesmo que ele não perceba que foi visto, melhor assim. Mas pelo menos ele recebeu a orientação, recebeu a mensagem. Uma vez, um diretor de Yeshiva perguntou ao Rav Steinman. Ele contou que, a caminho da Yeshiva, viu alguns rapazes se comportando de forma indevida, contrária às regras da Yeshiva. Então ele se aproximou e os advertiu. Depois foi consultar o Rav Steinman. E o Rav perguntou: por que você viu? Ele disse: como assim? Por que vi? Eu vi. E o Rav respondeu: mas você não deveria ter deixado eles perceberem que você viu. Agora que viu, precisa reagir. Era melhor se você não tivesse visto. O que aconteceu ali? Era uma yeshiva ketaná, no mundo das yeshivot. Depois da 8ª série, os meninos entram na yeshiva ketaná, que equivale ao ensino médio. Depois disso passam para a yeshiva gedolá, com estudo avançado, mais autônomo, já com 20, 21 anos, já sabem mergulhar nos assuntos, estudar com profundidade. Na Yeshiva Ketaná é proibido fumar. Então esse diretor estava a caminho da Yeshiva e viu 3 alunos conversando e fumando. Ele perguntou ao Rav Steinman: o que faço com eles? E o Rav respondeu: por que você viu? Ou seja, era melhor ter passado direto, como se não tivesse visto. Na educação dos filhos, é preciso muita perspicácia, saber pensar um passo à frente. Qual é a consequência do que eu vou dizer agora? Salomão, em outro lugar, disse: eduque o jovem segundo o seu caminho, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O Gaon viu na pergunta: o que significa segundo o seu caminho? Deveria ser segundo o teu caminho. Você é o adulto, experiente, sabe o que é certo. Então eduque conforme o que você sabe que é correto. Mas o Gaon responde: segundo o seu caminho, de acordo com a personalidade da criança. Cada criança tem seu próprio temperamento, cada uma tem um caminho diferente, e você precisa saber como falar com ela. E qual é o objetivo da educação? Mesmo quando envelhecer, não se desviará dela. Essa é uma base essencial. Sempre que um pai vai chamar a atenção do filho, ele precisa se perguntar: a maneira como estou prestes a me dirigir a ele vai levá-lo ao caminho certo? Ou só estou despejando minha raiva, e com isso vou fazer ele querer fazer o contrário? O Rav Wolbe, de memória abençoada, que foi um dos grandes do mundo das yeshivot, dizia o seguinte: em cada yeshivá há um orientador espiritual. Ele não ensina Talmud, mas é responsável pelo crescimento pessoal dos alunos. Ele dá palestras de moral, aconselha, recebe os alunos que querem orientação. Normalmente, é alguém de caráter refinado, que serve de exemplo. O Rav Shlomo Wolbe escreveu livros profundos, como o Aleshur, e era o mais experiente dos supervisores. Todos o consultavam, e ele dizia: a criança é como uma mola,
Quanto mais você comprime, quanto mais pressiona, mais longe ela vai voar quando soltar. Por isso ele dizia, não pressione a criança demais. Oriente, explique, até pode repreender. Mas não crie uma pressão que faça a criança esperar o momento de crescer só para se livrar de tudo o que você tentou ensinar. Porque isso é o oposto da educação. Um exemplo, o pai, na noite de Shabat, vai à sinagoga. E ele tem um filho de 8 anos, mas o filho está brincando e não quer ir. O pai diz, você tem que vir comigo. E força ele a ir. Então o menino vai. Mas o que ele ganhou com isso? Quando o filho tiver 15 anos, ele não vai querer nem olhar para a sinagoga. Você criou o efeito contrário. O que fazer? Converse com ele. Eu ia ficar tão feliz se você viesse comigo à reza no Shabat. Se o filho disser, pai, estou brincando agora. Responda, quando você terminar, quanto tempo vai demorar? 10, 15 minutos? Está bem, eu já vou sair para não me atrasar. Depois você vem. Você deu uma orientação, mas também deu espaço. O resultado? Quando ele crescer, ele vai amar a reza, vai amar a sinagoga, e esse é um fundamento em toda a educação. Eduque a criança conforme o caminho dela. Conheça seu filho, fale com ele conforme seu temperamento. O objetivo? Mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Se agora eu levantar a voz, e isso for gerar o efeito oposto, então eu abaixo a voz. Se agora o melhor é ficar em silêncio, ignorar, eu fico quieto. E depois, encontrarei o momento certo. Essa é a grandeza de quem tem autocontrole. Esse é o tipo de pessoa que Salomão chama de perspicaz. Não tem nada a ver com QI, tem a ver com autocontrole. Você é uma pessoa perspicaz. Você sabe cobrir a vergonha, ou seja, agora eu deixo isso de lado. Vai chegar o momento certo para tratar disso da forma certa. E por outro lado, o tolo no mesmo dia revela sua ira. Aconteceu alguma coisa, e já todo mundo sabe, a raiva dele explode, e as consequências são desastrosas. No teste do resultado, uma pessoa que é tola, segundo as definições do rei Salomão, no primeiro versículo é alguém que, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, ou seja, eu sempre estou certo. No segundo versículo, ele define esse mesmo tipo de pessoa como alguém colérico, que não sabe manter o autocontrole. E em ambos os casos, ele usa o mesmo termo, tolo. Ou seja, a tolice se caracteriza por alguém que acha que está sempre certo, que seu caminho é o mais correto e que não percebe que na verdade são os desejos, os impulsos, que estão conduzindo sua vida. E uma pessoa que é dominada pela raiva, que não tem controle emocional, é uma pessoa tola. O que ouve conselhos é sábio. O nível acima do tolo é o sábio. Quem é o sábio? É aquele que escuta conselhos. Ou seja, ele reconhece, eu não sei tudo. Mesmo que eu tenha certeza de algo, vale a pena ouvir o conselho dos outros. Hoje em dia, há uma atmosfera entre os jovens como se eles entendessem tudo. Por quê? Porque não high-tech, na internet, eles realmente sabem mais do que os mais velhos. Mas você não tem a experiência de vida que os mais velhos têm. Sim, você clica em 2 botões e faz em segundos o que para eles demora 1 hora, até pegarem o jeito da inteligência artificial, de todas essas tecnologias de hoje em dia. Mas experiência de vida, orientação, conselhos. Isso você precisa buscar nos pais, nos mais velhos. Aprender com os sábios, com aqueles que têm vivência, que têm conhecimento. Sobre esse versículo, há um trecho muito interessante. Vamos ler juntos. Os nossos sábios pegaram 2 figuras famosas da história e disseram, sobre um deles está escrito, o caminho do tolo é reto aos seus olhos. E sobre o outro está escrito, o que ouve conselhos é sábio. Quem são essas 2 figuras? Sansão, o forte, e Jacó, nosso patriarca. Vamos ver a linguagem do Midrash. O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Isso se refere a Sansão. Está escrito que ele se dirigiu ao pai e falou sobre aquela mulher filisteia. Toma-a para mim, pois ela é reta aos meus olhos. Era uma mulher de aparência bonita, e Sansão a desejou. Ele disse ao pai, pega ela para mim. Por quê? Porque ela é reta aos meus olhos. O pai tentou explicar. Ela não é para você. Mas Sansão a queria de qualquer jeito. Por outro lado, o que ouve conselhos é sábio. Isso se refere a Jacó, como está escrito. E Jacó ouviu o seu pai e a sua mãe. O que o pai dele disse? Está escrito pouco antes que Isaque o advertiu, dizendo, não tome esposa das filhas de Canaã. Isso tudo foi antes da entrega da Torá. Naquela época, ainda era permitido, tecnicamente,
casar com qualquer povo, porque o povo de Israel ainda não tinha recebido os mandamentos. Mas o pai dele falou: não tome mulher das filhas de Canaã, porque o tipo de caráter delas não é bom para você. Tem ali muita idolatria, muitos costumes que não são corretos para tua casa. Vá até a casa de Labão, irmão da tua mãe, o seu tio, e lá busque tua esposa. E assim ele fez. Viajou até lá, encontrou Raquel junto ao poço, a famosa história. Dizem os sábios: Sansão, apesar de ter sido um homem que fez muitos milagres por Israel, que salvou o povo das mãos dos filisteus, no momento em que ele se deixou seduzir, ao ver uma mulher que ele desejava, ele não escutou o conselho dos outros. E no fim, o que aconteceu? Ela raspou o cabelo dele, entregou ele aos filisteus, arrancaram seus olhos, e no desabamento daquele prédio, ele morreu. Mas haviam-lhe dito: ela não é para você. E ele respondeu: toma-a para mim, porque ela é reta aos meus olhos. O rei Salomão o chama de tolo. Já Jacó poderia ter dito: eu já sou adulto, ninguém vai me dizer com quem eu vou casar. Por que preciso sair do país, sair da terra de Canaã, da terra de Israel, e viajar até Arana-Haraim? Isso é na região do rio Tigre, do rio Eufrates, região do Iraque de hoje. Tanta moça tem por aqui. Mas seus pais disseram: você não vai pegar uma esposa daqui, vá até lá. E ele ouviu. E com isso, ele ganhou a vida inteira. Portanto, a pessoa que é tola, com o tempo percebe que perdeu. E o sábio, aquele que escuta conselhos, esse ganha. Essa questão de ouvir conselhos, ela também ensina o quanto é importante buscar orientação, especialmente quando a gente começa a sentir que está enfrentando uma dificuldade. Esse ponto é algo que precisa ser dito especialmente para o público masculino. Quando no casamento começam os problemas, tensões no lar, isso acontece. Cada pessoa vem de uma criação diferente, com hábitos diferentes. E quando os atritos começam a se repetir, é comum que a esposa ou alguém próximo sugira: vão procurar um aconselhamento conjugal. As mulheres geralmente são mais abertas a buscar esse tipo de ajuda. Já os homens, parece que esse ego masculino atrapalha. Alguém vai me dar orientação? Vão me ensinar como agir dentro da minha casa? Ou, às vezes, ele simplesmente tem vergonha de expor que está com problemas. Mas isso é um erro muito grave. Eu conheço situações em que a esposa estava disposta, mas o marido foi teimoso, não quis ir. Quando ele viu que tudo estava desmoronando, aí ele topou. Mas já era tarde demais. Por quê? O que ouve conselhos é sábio. Vai buscar um conselho. Sim, é verdade. Você é inteligente, tem sucesso no trabalho, seu QI é alto. Mas escute o conselho de alguém especializado nesse assunto. E aqui é importante destacar: quando se busca aconselhamento conjugal, é fundamental escolher um conselheiro que tenha valores. Alguém que entenda da alma humana, que tenha formação apropriada, que tenha certificados, ou pelo menos uma reputação comprovada de que sabe o que está fazendo. Seja homem ou mulher, mas que seja alguém que tenha valores. Já ouvi casos de mulheres que procuraram aconselhamento para salvar o casamento. Perguntaram: como posso melhorar a paz no lar? E a resposta que receberam foi: para que você precisa dele? Se divorcia? O marido ficou em choque, ela também. E para esses conselheiros, isso é normal. Qual o problema? A maioria do mundo está divorciada, junta-se ao resto. Mas isso não é verdade. A maioria do mundo não está divorciada. Mas essa é a atmosfera que criam. Por isso é tão importante ir a alguém que tenha também temor a Deus, que entenda o quanto a paz no lar é preciosa aos olhos do Criador, que saiba o que significam as lágrimas de crianças cujos pais se divorciam. Quantos lares estavam bem estruturados, com filhos ótimos, com bom desempenho na escola, e depois de um divórcio, essas crianças passaram por crises, caíram no desempenho, foram parar em lugares não saudáveis. É preciso fazer todo o esforço para não chegar ao divórcio. Sim, há casos em que não tem alternativa, e quando não tem, não tem. Mas na maioria dos casos de divórcio, poderia ter sido evitado. Se a situação for conduzida com sabedoria, com maturidade, se a pessoa conseguir baixar o ego e estiver disposta a receber orientação, dá para mudar tudo. No livro O Guia Completo para um Casamento Feliz, trouxemos ali um conselho, uma dica simples que casais que colocaram em prática disseram, com a ajuda de Deus, que funcionou para eles. Já mencionamos isso aqui antes também, mas vale a pena repetir. Quando há uma tensão contínua entre o casal, um clima de atrito que se arrasta, cada lado deve se sentar com o outro, como dois adultos,
numa conversa tranquila, com um café, alguns biscoitos, e anotar em um papel 3 coisas que você quer que o outro mude. Porque como numa árvore, existem folhas e existem raízes. As folhas são os casos isolados, cada discussão, cada desentendimento, e é impossível resolver agora todas as folhas. Mas existem raízes, e são elas que alimentam tudo o resto. Então, anote 3 pontos principais, 3 coisas que para você são realmente importantes que o outro mude. As outras, você consegue conviver com elas, mas essas 3 são críticas. Cada um escreve 3 coisas. Mas antes de trocarem os papéis, ambos devem decidir o seguinte: no momento em que eu receber esse papel com os 3 pontos, eu começo a trabalhar neles, a me esforçar para mudar, mesmo que eu ache que ela está exagerando, ou que ele não tem razão, porque o simples fato de o outro ter escolhido esses 3 pontos significa que para ele, ou para ela, isso é importante, e essa é a realidade dele. Por exemplo, ela escreve: quero que você pare de levantar a voz comigo. E ele pensa: mas isso não é verdade. Eu falo com ela de forma calma. Você sente que está falando calmo, mas se ela escreveu isso, é porque na percepção dela, talvez o seu tom de voz seja grosso demais, ou talvez o seu porte físico cause nela uma sensação de intimidação. Então para ela, não está calmo. A gente nunca sabe, mas o fato é que isso incomoda ela. Não tente discutir se ela está certa ou errada. Comece a trabalhar nisso, comece a mudar. E o mesmo vale para ela. Se ele apontou 3 coisas que são muito importantes para ele, comece a trabalhar nelas. Com o tempo, à medida que cada um se esforça para mudar, o outro percebe a mudança. E isso gera motivação, isso traz alegria. E com isso, o relacionamento entra no caminho certo. E se chega, com a ajuda de Deus, a uma verdadeira paz no lar. Porque depois, as lágrimas das crianças, a dor dos acordos de visitas, os pagamentos de advogados, os tribunais de divórcio, tudo isso é um sofrimento muito maior do que o esforço de abrir mão de algumas coisas que até hoje você não quis ceder, só porque ela pediu. Ceda. Vai ser muito mais fácil do que o sofrimento que viria depois. Por isso, diz o rei Salomão: o que ouve conselhos é sábio. Essa é uma frase que cada um deveria gravar na mente. O que ouve conselhos é sábio. Vale a pena ouvir um conselho. E quem é o sábio? Você é o sábio. Ele não disse: o que ouve o conselho do sábio. Não. Ele disse: o que ouve conselhos. Esse é o sábio. Até aqui, a explicação desses 2 versículos é um exemplo, uma analogia, mas que é totalmente verdadeira. Todos os exemplos que o rei Salomão traz no livro de Provérbios, ele está falando de realidades concretas. Mas cada exemplo serve de espelho para um sentido mais profundo, para uma lição espiritual. Quem é o verdadeiro alvo aqui, quando Salomão diz: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, e o que ouve conselhos é sábio? A regra em Mishlei é que os exemplos falam da vida do dia a dia, mas o verdadeiro ensinamento está no plano espiritual. Suba um andar mais profundo. A pessoa vem a este mundo, e como todo ser humano, ela tem desejos, impulsos, tentações. Mas ela não quer receber orientação do Criador, daquele que a fabricou. Ela não quer ser alguém que ouve conselhos. Sobre essa pessoa, o rei Salomão diz: o caminho do tolo é reto aos seus olhos. Você está andando num caminho que você tem certeza que é o certo, mas na verdade, quem está guiando sua vida são seus impulsos, seus desejos. E aonde você vai chegar com isso? Mesmo na vida deste mundo, o que acontece com alguém que vive sem a orientação da Torá? No começo parece legal, não tem limites, faz o que quer, vive do jeito que quiser. Mas depois de um tempo, começa a perceber que está tudo desmoronando, que as coisas não se encaixam, justamente no estilo de vida que ele mesmo escolheu. Por outro lado, aquele que ouve conselhos, que escuta o conselho de quem o criou, do seu fabricante, esse é um sábio. É como aquele exemplo: um homem mora num vilarejo, já tem 60 anos, está difícil subir morros, ladeiras, então decide comprar para si um quadriciclo bom, de qualidade, fácil de dirigir, que sobe pedras, que desce bem, ótimo. Ele não tem muito dinheiro, mas economizou durante anos, juntou e finalmente conseguiu comprar. Pagou. No manual do fabricante está escrito exatamente o que cada botão faz. E tem também um alerta. Se você ouvir um apito agudo e prolongado, significa que o motor superaqueceu
e pode explodir ou quebrar. Por isso, se ouvir esse som, desligue o motor, espere 10 minutos até esfriar e só depois continue. Ele anda por algumas semanas, muito satisfeito. Está feliz da vida com a compra. Um dia, ele está com muita pressa. Sobe uma ladeira com o quadriciclo e ouve aquele apito agudo e longo. Agora se ele diz, esse fabricante não vai mandar na minha vida, eu faço o que eu quiser. Ele já recebeu o dinheiro dele, que não se meta mais. E continua dirigindo. Esse homem é considerado sábio ou tolo? Isso é um tolo. O que ouve conselhos é sábio. Disseram para você que esse apito significa perigo. Quem escreveu isso foi o fabricante. Ele sabe do que está falando. Você comprou, é seu. Mas se você quer que funcione, tem que seguir as orientações. Da mesma forma, o Criador do ser humano é o Criador do mundo inteiro. Se ele te diz, 6 dias você deve trabalhar e no 7º dia descansar. Eu entendo que isso é para o meu bem, não só no mundo vindouro, mas já neste mundo. Se isso exigir que eu mude meus hábitos, então eu vou mudar meus hábitos, porque eu sei que no final das contas, isso é o melhor para mim. Manter-se puro antes do casamento não é fácil, mas eu vou fazer de tudo para vencer essas tentações, porque eu sei que isso vai me beneficiar a vida inteira. Além do fato de ser uma proibição da Torá, todo o valor, toda a instrução da Torá, todo o trabalho de refinamento pessoal, isso é o que significa. O que ouve conselhos é sábio. E se alguém diz, mas eu não tenho certeza se a Torá é verdade, quem disse que essas são as instruções do Criador, então vai investigar. Isso também está incluído nas palavras. O que ouve conselhos é sábio. Vá estudar, vá aprender, porque existem provas claras e racionais. Certa vez, participei de um seminário da organização Arahim, e durante o evento, um homem veio até mim para uma conversa particular. Ele era alguém muito instruído, tinha formação acadêmica, era uma pessoa inteligente e se definia como ateu, dizia, eu não acredito em nada. Mas também disse, estou aberto a ouvir, vim ao seminário para aprender, para entender melhor. Ele dizia que não acredita que existe um Criador para o mundo, porque nunca viu, e ele acredita apenas naquilo que pode ver. Eu disse a ele, olha, antes de tudo, quando a gente vai investigar questões tão profundas como essa, sobre a existência de Deus, sobre o propósito da vida, a gente precisa fazer isso com a postura de um juiz, não de um advogado. O juiz e o advogado, os dois ouvem as histórias e os testemunhos durante um julgamento. Mas você já viu alguma vez, na história do mundo, um advogado levantar-se no meio do julgamento e dizer ao juiz, Excelência, aquele homem que eu estou defendendo, depois de ouvir os testemunhos, eu percebi que ele é mesmo culpado. Pode mandar prender. Aconteceu alguma vez? Desde a criação do primeiro ser humano até hoje, nunca aconteceu, nem uma única vez. Por quê? Porque o advogado não busca a verdade. A função dele não é descobrir o que é justo. A função dele é defender aquele homem. Ponto. Ele pode até suspeitar, pode até ter certeza de que o cliente é culpado, mas vai seguir defendendo. Quem tem a obrigação de buscar a verdade é o juiz. Isso nos leva a uma história de um jogador de futebol que, décadas atrás, era muito famoso, tinha muito dinheiro, tinha alcançado grandes conquistas na carreira, mas ele estava sempre atrás de emoções fortes. Às vezes, quando a pessoa já tem de tudo, dinheiro, fama, começa a procurar sensações diferentes, algo além, porque já experimentou tudo. Ele ainda tinha amizades de infância, de um bairro meio problemático. Esses amigos contaram para ele que estavam planejando arrombar um lugar, fazer um assalto, e o chamaram para ir junto. Ele disse, eu fui só pela adrenalina, pela emoção, não era por dinheiro. Eu não precisava disso. Mas ele foi junto, para sentir aquela adrenalina, tipo cena de filme. Depois disso, a polícia começou a investigar, e ele foi um dos suspeitos. Ele negou com firmeza. Vocês estão malucos? Eu assaltar? Eu tenho dinheiro, eu sou famoso, por que eu faria isso? Só que havia alguns indícios, não provas claras, mas sinais que indicavam que poderia ser ele. Ele contou que contratou a melhor advogada criminal do país, e ela o defendeu com todas as forças, e ele dizia para ela, eu não sei o que esses caras querem comigo, que ligação eu teria com isso? Eu sou um jogador de renome, mas depois de muito tempo de investigações, ele quebrou emocionalmente. Ele não disse nada para os investigadores, mas chamou a advogada de lado e falou baixinho. Até agora eu disse para você que não era eu, mas agora eu estou te contando. Era eu. Eu confesso. Me ajuda a fazer um acordo, eu não sei mais o que fazer.
E o que ela respondeu? Ela olhou para ele e disse: Imagina! Não foi você. Ele respondeu: Mas eu estou te dizendo que fui eu. E ela: Não é verdade. E no final, ela conseguiu absolvê-lo. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu ali. A lição? O advogado não está buscando a verdade. Esse não é o papel dele. Eu disse para ele: Antes de mais nada, quando a gente vai investigar questões tão grandes, como se há um Criador do mundo, se ele nos deu uma Torá, se existe vida após a morte, essas 3 perguntas fundamentais, se você vai investigar isso com a mentalidade de advogado, dizendo: eu quero continuar profanando o Shabat e comendo o que eu quiser, então não importa o que me digam, então, sinceramente, não vale nem a pena começarmos a conversar. Porque você já está de um lado, com uma decisão tomada. Mas se você vier com a mentalidade de um juiz que quer descobrir a verdade, depois a gente vê se isso te obriga ou não, mas primeiro vamos entender qual é a verdade absoluta. Então dá para conversar. Ele respondeu: sim, eu realmente quero investigar a sério. Então nos sentamos, conversamos. Ele era um cara centrado. Ele me falou: eu não acredito em nada, porque nunca vi Deus. E eu só acredito naquilo que é racional. Eu disse: você entende de ciência, certo? Você observa as maravilhas da criação, do corpo humano, isso não te causa admiração? Ele respondeu: com certeza. Me causa muita admiração. Então eu disse: vamos pensar com lógica. Vamos deixar por um momento de lado essa palavra, Deus. Quando você observa as maravilhas da criação, as maravilhas do corpo humano, só existem 2 possibilidades. Ou alguém planejou tudo isso, ou tudo isso se desenvolveu por acaso, do nada, a partir do Big Bang. O problema é que, do ponto de vista da ciência, se não há um Criador, até hoje não existe explicação científica para como, após o Big Bang, a matéria inerte virou vida. Se você acredita que existe Deus, então é simples. Ele pode criar vida a partir da terra, como está escrito na Torá. Mas se você não acredita em Deus, como é que a matéria inanimada virou vida? Mesmo nas partículas mais básicas, eles não têm resposta. Mas vamos aceitar, só por hipótese, que existem essas 2 opções. Ou existe um Criador que criou tudo, ou, por acaso, a matéria inerte virou vida, que foi evoluindo sozinha até virar um ser complexo com braços, olhos, sistema nervoso, etc. Agora, pensa bem. Os olhos são como câmeras super avançadas, e com toda a tecnologia que temos hoje, ainda não existe nenhuma câmera tão perfeita quanto o olho humano. O DNA, o sistema imunológico, são verdadeiros milagres dentro do corpo. Até o posicionamento dos órgãos é impressionante. Os olhos, por exemplo, além do desenvolvimento do próprio olho ser fantástico, olha onde eles estão colocados, na cabeça e não no pé. Se tudo tivesse evoluído por acaso, não deveria ter pelo menos um erro? Vai ver, um olho ia parar no pé, né? Assim, no máximo, você ia andando com a perna na frente para ver o caminho. Mas não, tudo está no lugar certo. E a forma do olho é arredondado. E a cavidade no crânio, onde ele se encaixa, chamada de órbita ocular. Por que não deixar a superfície do rosto lisa e colocar o olho por fora? Porque assim, qualquer briga, um soco, e você já perdia a visão. Mas com a órbita ocular, o olho é protegido. As sobrancelhas protegem contra o suor. As pálpebras e os cílios protegem contra a poeira. E tem também um aspecto espiritual, segundo nossos sábios. Se você vê algo que não deveria ver, fecha a cortina. Fecha os olhos. Mas mesmo do ponto de vista natural, as lágrimas limpam o olho e matam bactérias. O nariz é saliente para que você possa cheirar antes de comer. Se o alimento estiver estragado, o nariz detecta. Se o nariz fosse nas costas, a pessoa ia colocar comida podre na boca sem perceber. Os dentes? Os da frente cortam, os de trás trituram. As orelhas? No começo, os cientistas não entendiam por que existe aquela carne feia ao redor, aquela parte externa da orelha. Porque, teoricamente, para escutar bastaria um buraco na cabeça levando o som até o cérebro, certo? Mas depois eles entenderam. Quando uma pessoa escuta um barulho, ela sabe de onde veio o som. Quem te contou? Como você sabe? Por causa da forma da orelha externa. Na frente ela é aberta, o som entra direto. Se o som vem de trás, ele passa pela curvatura da orelha e faz sombra sonora. O cérebro, então, detecta que o som veio de trás. Tudo isso só por causa daquela carne feia ali fora.
Cada detalhe do corpo humano é tão preciso, tão planejado. O apêndice, antes achavam que era inútil. Desde Leonardo da Vinci, não sabiam para que servia. Hoje se sabe. Em caso de infecção intestinal, o apêndice serve de abrigo para as bactérias boas, que depois voltam a se multiplicar. Tudo é pensado, tudo é planejado. Então eu disse para ele: você entende tudo isso. E temos duas opções. Ou alguém planejou, ou ninguém planejou. O que diz a sua lógica? Isso tudo surgiu sozinho? Ou existe uma mente inteligente por trás, que pensou e também executou tudo isso? Ele respondeu: eu acredito que isso tudo não surgiu sozinho. Acredito que existe uma inteligência superior, que pensou e criou tudo. Mas ele completou: mesmo assim, eu sou ateu. Não acredito em Deus. Eu acredito numa inteligência superior, numa força superior que planejou e executou. Eu disse: muito bem, já demos um grande passo. Até agora, você sentia que tudo era acaso, sem nenhum planejamento. Agora, você está dizendo que reconhece que há uma inteligência superior, um poder acima de nós, que não é humano, certo? E ele disse: sim. Isso eu concordo 100%. Existe um poder superior que criou tudo isso. Agora, o próximo passo é investigar quem é esse poder superior. Como ele se chama? Ele tem um propósito? Tem um objetivo? Ele criou tudo por tédio? Ou ele quer algo de nós? Vamos dar mais um passo. O judaísmo afirma que a nossa Torá é a única que foi dada diretamente por Deus no evento do Monte Sinai. E há provas disso. Mecanismos de comprovação. Nos seminários da organização Arahim, há uma palestra inteira só sobre isso. Sobre os mecanismos que comprovam que a Torá veio dos céus. Normalmente os seminários vão de quinta até o sábado à noite. E na sexta de manhã tem essa palestra. Ela trata de profecias que se cumpriram, de informações científicas que já estavam na Torá milhares de anos antes de serem descobertas, de códigos ocultos nas letras da Torá. E quando tudo isso se conecta, você chega a uma conclusão inevitável. Esse livro não pode ter sido escrito por um ser humano. Só uma força superior poderia tê-lo escrito. No livro Viagem à Verdade, reunimos muitos desses conteúdos. Profecias, ciência, códigos e outros temas. E a partir do momento em que você se convence de que essa força superior é quem nos deu a Torá, então tudo se conecta. Porque da criação, você sabia apenas que havia um poder superior, mas não sabia quem ele era. Mas quando esse poder te diz na Torá: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E você já se convenceu que foi ele quem escreveu esse livro. Então agora você sabe o nome dele. Você entende o propósito da criação, o motivo da existência. Você entende o que ele quer de nós. E que tudo o que ele exige é para o nosso bem, para que possamos fazer o bem aos outros. Tudo isso está incluído naquela frase: o que ouve conselhos é sábio. Quando a pessoa está aberta a ouvir, ela adquire sabedoria, tanto nas questões do dia a dia, com conselhos práticos, quanto nas questões existenciais profundas. Mas quem recusa ouvir, quem diz: confia em mim, eu sei tudo, esse é chamado de aveu, de tolo. O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Mas onde esse caminho leva ele no fim das contas? Depois de 120 anos, ele chega ao mundo da verdade e descobre a verdade. Fica em choque. E como eu já disse algumas vezes a pessoas que não queriam investigar, eu digo: pensa com lógica. Digamos que há 1% de chance de que os religiosos estejam certos. Você tem 99% de certeza que eles estão errados? Ok, mas existe 1% de chance que eles estejam certos. Agora, imagina que eles estão certos, e você viveu uma vida sem regras, despreocupada, sem limites, e você morre. E descobre que existe vida após a morte, como diz a Torá, e inclusive, a ciência também já está descobrindo isso. Você chega no mundo vindouro e está em choque. Você vê que estão julgando cada detalhe da sua vida. Você vê o quanto de recompensa você poderia ter recebido se tivesse se resguardado. Por esse 1%, e na verdade é muito mais que 1%, por esse 1%, numa questão tão decisiva, vale a pena investigar, vale a pena buscar, vai para um seminário. Tem palestras que esclarecem os assuntos, você pode fazer perguntas, debater, confrontar. A organização Arahim tem seminários excelentes que tratam dessas grandes questões. Tem para solteiros, tem para solteiras, tem para famílias. É algo muito valioso. A pessoa adquire sabedoria.
E depois disso, faça com a informação o que quiser. Mas primeiro, aprenda. Seja alguém que se encaixa na definição. O que ouve conselhos é sábio. E a realidade mostra, quando a pessoa é sábia e alcança ainda mais do que Salomão definiu como sábio, quando ela tem também autocontrole, controle sobre a raiva, sobre os desejos, então ela se torna perspicaz. Não só não é tola, não só é sábia, ela está no terceiro nível, o do perspicaz. Uma pessoa assim se dá bem com os outros, vive bem consigo mesma, tem um bom relacionamento com o cônjuge, com os filhos, e toda a vida entra nos trilhos, de forma feliz e plena. Vamos encerrar com uma bênção para todos que estão aqui conosco, para todos os que nos assistem. Que o Santo bendito seja, abençoe a todos com abundância, bênçãos e sucesso, que realize os desejos do coração de todos, para o bem e para a bênção, e que proteja o povo de Israel e os soldados de Israel, em todos os lugares onde estiverem, que eles voltem para suas casas com saúde e inteiros. E também os avós do sequestrado, Idan Alexander Ben Yael, estão aqui conosco. Dedicamos esta aula para a salvação, proteção e retorno seguro de todos os sequestrados, que estejam com saúde no corpo e na alma e que retornem para suas casas para uma vida boa e em paz.